Dia dos Namorados, hein? Começando a nossa live hoje, última live do nosso Papo Não Mais Ter sobre as virtudes do yoga. Bom, então, se você não segue, se você segue, relembrando, nós estamos trabalhando as virtudes do yoga, um livro falando sobre antigos ensinamentos para esta época de crise global. Então, nessa noite, nós iremos falar sobre os últimos capítulos do livro. Aí, virtudes finais, nós falamos sobre o não ferir, nós falamos sobre o não roubar, nós falamos sobre a castidade, falamos de temas polêmicos, falamos sobre gentileza, compaixão, amor. E aí, bem, sempre tem mais alguma coisinha mais legal para se falar sobre isso, não é verdade? Então hoje eu quero deixar aí uma saudação para todos vocês que acompanharam a gente nesses últimos episódios. Se você ainda não conhece, pode ir nos episódios anteriores no nosso canal no YouTube e também agora no Spotify. Você bota Instituto Humana Yoga e você vai ter acesso a os nossos podcasts, então, sobre o Papo Não Mais Ter. E a partir da semana que vem, nós teremos novos temas que estarão sendo divulgados esse fim de semana nos novos horários do nosso programa semanal. Então, no nosso último encontro, nós estávamos falando sobre essas últimas virtudes possíveis para se agregar dentro do caminho do buscador, dentro do yoga. E aí nós estávamos falando sobre a parte de pureza, sobre contentamento. E aí entramos em contentamento, avançamos um pouco, certo? E dentro desses itens, ele traz aí um terceiro item, tapas, que no sentido literal quer dizer calor. Se refere a qualquer tipo de prática espiritual que desafie os padrões de hábitos mentais e por esse meio aqueça o nosso ambiente interior. É a autofrustração criativa voluntária. Essa prática arcaica pode ser encontrada inicialmente no Rig Veda, no qual se diz que o próprio Ser Supremo passa por um processo de intenso autoaquecimento para que possa emanar o universo. O yoga pode ser interpretado como o mesmo processo em sentido contrário no nível do microcosmo. O yogi aquece a si mesmo para derreter as estruturas cósmicas manifestadas na forma do seu próprio corpo-mente, por meio do que o Ser Supremo é então revelado. Falamos então sobre esse processo e é importante lembrar que ele traz aqui, o ascetismo em total contraste é uma autodisciplina drástica. A palavra grega askesis é com frequência interpretada de maneira inadequada como extrema negação de si. Muitas vezes a palavra arrependimento, derivada do latim paenitentia, ou seja, penitência, é usada como sinônimo, mas isso também é insatisfatório na proposta do yoga, certo? O yoga se dedica ao ascetismo, não para se punir ou arrepender com uma consciência cheia de remorso. Esta é uma interpretação cristã, então não é o nosso caso. Tapas, Na verdade, ela simplesmente reconhece que só quando a mente é controlada de maneira adequada, ela deixa de ser uma fonte de sofrimento interminável. Ou seja, também tem essa questão, mas o sofrimento se encerra? É possível que o sofrimento acabe? Esse sofrimento, na realidade, está relacionado muito mais à inclinação das pessoas falarem sobre a ideia de sofrer, não a dor, do processo, propriamente, do que simplesmente a capacidade de lidar com essas questões que são o sofrimento. Então, ele diz aqui, não devemos também equiparar tapas com a automortificação
cuja intenção é matar a carne. Lembrando que essa ideia do tapas acaba vindo aquela brincadeira, né? Vamos praticar tapas, né? Brinca-se nessa história, como se fosse uma coisa dura, difícil de se fazer, direcionada para esse contexto. Não é essa a ideia, tá? Tapas como disciplina espiritual, ou seja, se autodisciplinar, e para isso, e às vezes, e por vezes até se confundem, e aí tem professores que falam um pouco isso, e aí temos cuidado com isso também, com relação a Hatha Yoga ser o yoga do esforço. E aí pensa que é fazer 200 Surya Namaskars para poder botar, né, força e uma ideia de tensão no processo. Também, de longe, seria essa proposta, porque convenhamos que talvez seja muito mais fácil para algumas pessoas fazer os 200 Surya Namaskar do que ficar sentado 20 minutos em meditação, acompanhando o ciclo respiratório. Então, o que é esforço? Qual é esse grande esforço? Esse grande esforço pode fazer referência, sim, à questão de meditar, estar em um estado de silêncio. Para algumas pessoas é bem mais fácil fazer 200 Suryas do que ficar calada, não é verdade? E aí, naquela posição de silêncio. Fazer silêncio é muito difícil, então pode ser um grande esforço fazer silêncio para algumas pessoas, não é verdade? Bom, então, em um contexto yoga, o ascetismo é bem mais compreendido como uma disciplina espiritual, e sua característica essencial é a transcendência do ego. Falando nesse sentido, há que se compreender que, se falando em tapas e se tratando de transcendência do ego, nós estamos falando em especial do ego compulsivo, daquela natureza nossa de ser compulsivo, e esse ego se identificando com tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que está fora dele, e aí ele acaba se perdendo, se tornando, pode-se dizer, o objeto, e aí se diluindo nesse processo, ele não se encontra, e aí não se encontrando, ele se perde. Mas também a identificação excessiva com a própria personalidade, né? Exato, a identificação excessiva com a própria personalidade, com a ideia de ser, né? Já pegou aquelas pessoas que dizem assim, que eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado. E para alguns ainda entra aquela coisa divertida, os pseudo-astrólogos, né? Os pseudo-astrólogos dizem assim, é que eu sou de Áries, então eu fico com muita raiva, e aí às vezes eu mato. Às vezes eu fico bravo e perco minha... Ou é que eu sou de Sagitário, ou é que eu sou de Peixes, ou é que eu sou de Leão. Então, assim, uma grande tolice, porque na realidade, ainda que tivesse um grande poder astrológico regendo determinadas tendências em você, né, cabe a você também saber se separar e não se tornar isso que tem uma possível inclinação, né? Então, exceto se isso te leva por um caminho espiritual. Exceto se isso de algum modo te encaminha para alguma coisa que, sim, que te eleva, não é verdade? E pode ser até um tapas, né? Então, nesse ponto, ele traz uma história aqui do Gautama, né? O Gautama, o Buda, começou como um asceta radical, que durante 6 longos anos, de fato, oprimiu o seu corpo. No entanto, ele percebeu que para atingir a autêntica liberação, teria que trilhar o caminho do meio. Saúde para mim, saúde para você que está aí. Teria que trilhar o caminho do meio entre os extremos da autonegação e da autoindulgência. Ele começou a nutrir o seu corpo enfraquecido de maneira adequada e logo adquiriu um equilíbrio interior que lhe floresceu até o pleno despertar espiritual que lhe deu fama. Seus 5 companheiros ascetas, que não conseguiram compreender a sua maneira de pensar e de agir, o abandonaram por desaprovação. Contudo, num momento subsequente, ao verem o semblante luminoso de Buda desperto, eles se tornaram seus primeiros discípulos. Então, beleza, falamos de tapas. Então, existem outras formas de tapas, por exemplo, a autolimpeza, né, você se higienizar, a questão de você se dedicar aos seus afazeres, às suas atividades, às suas rotinas, o tapas do sadhana, né, ou seja, colocar a prática de yoga, ou mesmo da leitura, ou mesmo da meditação, ou seja, colocar alguma coisa e se autodisciplinar. Essas qualidades acabam que se confundem, porque
É semelhante falar de compaixão, generosidade, tolerância, amor. São qualidades que estão sempre caminhando juntos. É difícil a gente fragmentar isso e querer encaixar isso como um processo tão ordinário, né? Voltando lá. Então, Svadhyaya, a quarta disciplina do autodomínio de Patanjali, também tem uma longa história na Índia, que se inicia com os Vedas. Como explicam as estruturas yogis, pode significar tanto estudar a tradição por si mesmo, como estudar a si mesmo. Ambas as conotações se aplicam à prática tradicional da aprendizagem de escrituras. Pode-se falar também que, contemporaneizando o yoga para uma questão atual, cabe os estudos de autoconhecimento, psicologia, a própria biologia, ciências da vida, questões que envolvem atualidades, coisas nesse sentido, todas são nutritivas, e o yogi, quando se dedica ao estudo, ele só ganha. Isso faz referência ao também uma forma de autodisciplina, né? Então, aí a gente, quando pensa em cristãos lê Bíblia, né? Quando pensas em islâmicos, lê um Alcorão, textos de apoio. Quando você vai em shintoístas, tem os textos de apoio ao shintoísmo. Do mesmo modo, tem os textos de apoio do yoga, que são as literaturas que se construíram nesses períodos antigos da Índia, as Upanishads, né, o Bhagavad Gita, o Yoga de Patanjali, Shiva Sutra, Shiva Samhita, qualquer sutra no nível de escritura, de texto, de apoio, o Yoga Pradipika, enfim, todos esses textos que são apoios, o Spanda Karika, as 112 meditações de Shiva, os diálogos entre Bhairava e Bhairavini. Então, fora uma sequência de textos, que Tantra quer dizer texto. Então, qualquer texto que tenha surgido como um movimento de construção de autoconhecimento é nutritivo, e isso pode fazer até se estender para o seu estudo acadêmico, se você estuda medicina, jornalismo, se você estuda biologia, matemática, tudo aquilo que vai agregar qualidade e vai te tornar mais inteligente, né? Então, uma outra qualidade que ele nos traz aqui é a devoção ao Senhor, né? Svara Pranidhana. A quinta e última disciplina de autodomínio é a prática virtuosa da devoção a um princípio mais elevado, que corresponde à devoção ao amor, o Bhakti, né? No capítulo sobre amor, no episódio 16, nós falamos sobre a qualidade do amor, né? Como eu apresentei no capítulo 12, eu me abstenho aqui de exposições adicionais, então se você pode dar uma olhadinha, foi o episódio anterior. Então, uma outra qualidade que ele nos traz é a paciência, né? No hinduísmo, a paciência é amplamente respeitada como uma virtude essencial, sendo também proeminente no jainismo e ainda mais no budismo, né? E aí você tem uma referência que ele traz muito boa nas palavras de Buda: como um praticante é paciente, sendo indiferente ao frio, calor, fome e sede, ao contato com moscas, mosquitos, vento, sol, répteis, as palavras mal empregadas e inoportunas, e as sensações corporais que, quando surgem, são dolorosas, desconfortáveis, desagradáveis, importunas e ameaçadoras à vida. Num dos seus muitos sermões, conforme registrado em uma dessas escrituras, Samyutta Nikaya, o Buda relatou o antigo mito da batalha verbal entre deuses e antideuses. E ele nos diz, né? Pode-se pensar o que for, quando se cultivar a meta mais elevada, nada se compara à paciência. E a forma mais elevada de paciência é tolerar a fraqueza e os defeitos dos outros. É um estado de elevação que a gente não se suporta, que a gente... ver defeito nos outros Exato. Mal se suporta, ver os defeitos dos outros é uma oportunidade imensa para poder abafar o próprio defeito e falar mal de alguém, como uma ideia de falando do outro, eu não falo de mim. Então, você vê que aqui Buda nos traz uma forma muito elevada de paciência, né? A forma mais elevada é tolerar a fraqueza e o defeito dos outros. Em tempos de rede social, o tribunal do Instagram, tribunal do Facebook, nós estamos aí um pouco distante dessas qualidades se nós não estivermos realmente empenhados em fazê-las, não é verdade? E aí que ele nos traz de um modo semelhante o Dhammapata budista, uma escritura
Hinayana, popular e didática, louva a paciência como o tipo mais elevado de ascetismo. Correto? Porque ascetismo está totalmente... Yoga e ascetismo pode-se dizer que são uma única coisa. E ser yogi e ser asceta é uma coisa só. Ser místico é uma coisa só. Enxergar e ver a divindade, o sagrado dentro de tudo, né? E se é um ascetismo, ser paciente é a mais elevada forma, então, de se tornar, de se aproximar de um estado bodhisattva, né? Aquele que se empenha pelo outro, né? E aí ele traz aqui né? Em contrapartida, a impaciência dos ocidentais contemporâneos é notória. O poeta e dramaturgo anglo-americano Winston Alden observou com astúcia, entre aspas, talvez exista apenas um pecado capital, a impaciência. Por causa da impaciência, nós fomos expulsos do paraíso. Por causa da impaciência, não podemos retornar. Francis Bacon expressou-se de uma maneira mais sucinta. Quem não tem paciência, não tem posse da própria alma. Então, uma outra qualidade, ele nos traz a solidariedade, né? Uma palavra que vem do sânscrito verbal que significa dar, né? Que é daya, e por esse motivo também pode ser traduzido como o dar compassivo, né? A capacidade de solidariedade. A moderação na dieta entra como uma categoria de temperança, embora alguns textos recomendem o jejum, a maioria prefere uma abordagem equilibrada. Em vez de negar a nutrição essencial ao corpo, parece melhor simplesmente praticar a moderação em todas as coisas, inclusive a dieta. Práticas físicas extremas tendem a tirar o equilíbrio da mente, e uma mente equânime é essencial para os estágios mais elevados de um trabalho yogi de autotransformação. Então lembra que você está praticando yoga para fazer uma transcendência do seu ego e para uma autotransformação. Você não está fazendo yoga para ficar bonito na foto, nem no vídeo do Instagram. Isso vai fortalecer o seu ego compulsivo, que você vai ficar querendo saber quantas pessoas curtiram, quantas vezes você foi seguido, quantas vezes as pessoas estão comentando, e aí semelhante a mandar um nude que você fica esperando o crush te dizer como que você tá, né? Então você acaba com isso, fazendo tapas com o seu ego, né? Dando um jeito nele, sossegando o autoestudo é a melhor forma. Então, a pureza, Sautya. A pureza, Sautya. Deixa eu só botar um carregador aqui, para não termos problema da nossa conexão cair. Então, um segundinho, voltando. Então, Sautya, a pureza, de que tratei acima como uma das práticas meritórias de autodomínio como niyama, é também muitas vezes computado entre as disciplinas morais, os yamas, né? E aí ele nos traz aqui o caminho do Bodhisattva, a perfeição da virtude, e nos fala sobre 10 qualidades: generosidade, conduta, paciência, vigor, meditação, sabedoria, meios hábeis, aspiração, poder e conhecimento. Certo? Então, uma forma de se trabalhar, né, um entendimento sobre a importância de enxergar coisas perfeitas em coisas imperfeitas. Capacidade de ver mais além de que apenas a superfície. Enxergar por detrás das formas aquilo que compõe a forma, que é a substância. E essa substância tem uma origem que é a mesma que compõe todas. E de modo que, sendo a mesma, ela tem total perfeição. Então ele diz aqui, a realidade é fluida e bastante ilusória. Então não adianta você ficar preso ao aspecto ilusório de apenas interpretar a superfície das coisas, porque aí você vai perder totalmente a oportunidade de conhecê-la, já uma vez que você, negando esse grau de profundidade, você não consegue oportunizar o aprendizado que aquilo tem para te trazer. E, consequentemente, você não vai ver que por detrás dessas coisas há uma essencialidade. Svava Bhava quer dizer, então, tudo tem uma essência e essa essência precisa ser enxergada, correto? Podemos dizer que tem alguma coisa acontecendo, mas nunca conseguimos identificar o que é. Em termos filosóficos, as coisas são vazias de uma essência identificável. Então é melhor ficarmos com essa essência, né? E se afeiçoarmos por ela, para que isso então nos permita absorvê-las, né? Acolhê-las. Então, para um yogi, esse reconhecimento é importante por duas razões.
Em primeiro lugar, isso encoraja uma atitude de renúncia, porque as coisas em relação às quais estamos normalmente tão apegados não existem da maneira que pensamos. Então não tem sentido nos apegarmos a elas com desespero. Em segundo lugar, se os fenômenos não são tão estáveis como a mente conceitual os faz parecer, podemos aplicar a mesma sabedoria propriamente e conseguir nos separar dos processos, até chegar à atenção plena, livre e imaculada, que é a estrutura transcendental. A outra qualidade é a aspiração, pranidhana, que deve ser aperfeiçoada no 8º estágio do caminho, que se refere à aspiração central de Bodhisattva de libertar todos os seres. Ele se torna tão sensível ao sofrimento de todos que não tolera descansar nem mesmo por um instante. Esse impulso irresistível é ilustrado de maneira muito bela no mito sobre o Bodhisattva transcendental Avalokiteshvara, o santo padroeiro do Tibete. Ao ver o sofrimento inenarrável de todos os seres envolvidos na existência cósmica, a sua cabeça se partiu em milhares de pedaços. O Buda, Amitabha, reajuntou aquele grande Bodhisattva que agora em geral é visualizado com 11 cabeças e 1000 braços, que compassivamente se estende para todos os seres. Então quem vai ao Tibete, ou mesmo no Nepal e nas regiões da Índia que cultuam, né, esse yoga tibetano, você vê o Avalokiteshvara com muitas cabeças. Na escola, quem teve a oportunidade de ir lá, tem um quadro muito bonito em homenagem a Avalokiteshvara, um quadro dourado com as 12 cabeças. O poder, Bala, é o tema do 9º estágio no caminho do altruísmo. É incomparável poder espiritual de um Bodhisattva, por meio do qual ele é capaz de efetuar com sucesso qualquer atividade compassiva pressentida pelo coração puro para o benefício de todos. O conhecimento Jnana, que o Bodhisattva deve aperfeiçoar no 10º e no último estágio, torna o praticante onisciente. Com a perfeição dessa virtude, ele se transforma em um Buda. A fé, que não deve ser confundida com a mera crença, é uma disposição mental imprescindível. Mas aí você pensa, poxa, nunca ouvi isso dentro do yoga, ter fé. Pois é, preste atenção, porque não é só aqui. No Yoga Pradipika também se fala sobre as qualidades dentro do Hatha Yoga, a capacidade de ter fé, acreditar, né? Então ele nos diz aqui, é uma disposição mental imprescindível, por meio do qual afirmamos a nossa confiança na bondade básica da realidade. Falando em termos yogis, temos a confiança e a convicção de que enquanto permanecermos fiéis ao caminho espiritual, tudo acontecerá ao nosso favor. A fé é o oposto da dúvida, que fragmenta a mente e destrói a nossa vida emocional. Em outra parte, eu caracterizei a fé como abertura radical a alguma coisa ou alguém que tenha um significado superlativo em nossa vida particular e que, nos termos de Paul Tillich, constitua o nosso supremo interesse. A gratidão, no contexto yogi, não é apenas dizer obrigado, coisa que os yogis raramente fazem. Na verdade, conforme sugere a palavra sânscrita, pratyupakara é uma reciprocidade ativa de uma gentileza feita a nós. No Ocidente, com muita frequência, nós verbalizamos a gratidão sem realmente ter essa intenção ou sentimento. Obrigado é muitas vezes pouco mais do que uma fórmula polida. Entretanto, a genuína gratidão de um estado mental positivo que dá origem a uma ação positiva. Nessa condição, ela é também uma subforma da virtude de dar. Um yogi que está firme no caminho tende a sentir uma imensa gratidão por estar vivo, por ter recebido um ensinamento libertador, ter um professor dedicado a ajudá-lo a realizar o objetivo da liberdade interior. A humildade, então, já trazendo uma outra qualidade, um sinal seguro de grandeza espiritual é o sentido de ser nada de especial, ou seja, um ser humano cheio de defeitos, embora com a intenção de superar todas as deficiências. Segundo o Evangelho de São Mateus, Jesus disse: aquele que se tornar pequenino como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Para demonstrar a virtude da humildade, que consiste na atitude de servir a todos, Jesus lavou o pé dos seus discípulos. O famoso mestre de yoga do século XX, Shivananda, ensinou a mesma lição para um dos seus jovens adeptos quando fez uma prostração completa em frente ao seu discípulo, o qual não conseguia se prostrar ao seu guru como era de costume.
Então vem a tolerância. Nos tempos modernos é uma virtude cuja aplicação costuma se dar em contextos religiosos e étnicos. Entretanto, no caminho espiritual, ela deve ser entendida a todos os seres e situações. A língua sânscrita não tem um termo separado para indicar tolerância, mas em geral a palavra comum kshanti, que significa paciência, é usada e capta um dos ingredientes da atitude de tolerância. Um outro ingrediente é uma atitude de aceitar as coisas que são diferentes das nossas expectativas, que entra na virtude de considerar todas as coisas com um olhar de equidade. Bom, dificuldade total, né, até aí. Não é simples isso, não é fácil, não é tranquilo, e a gente tem noção disso porque a gente cresce em uma educação, em uma cultura sexista, competitiva, onde a troca, os processos sexistas, os processos compulsórios desse mecanismo de competição nos impede de enxergar. É uma grande situação polêmica, inclusive hoje, em relação a relacionamentos, e amizades, famílias, a troca, a amorosidade, correto? Essa é uma coisa bem complexa. Então, o imperador budista Ashoka, no século III a.C., já pleiteava em um de seus numerosos editais: o crescimento em relação ao ensinamento essencial pode ser realizado de diferentes maneiras, mas todas têm em sua raiz o comedimento verbal, isso é, não louvarmos nossa própria religião ou fazermos pouco da religião dos outros sem um bom motivo, ou, se houver razão para críticas, em certas ocasiões, fazê-lo de modo suave. Portanto, a concórdia é salutar, de modo que todas as pessoas ouçam e respeitem os ensinamentos que os outros tragam. Seria lindo ver isso nos nossos ativistas políticos atuais, né? Então, a política, ele fala aqui sobre a questão da tolerância zero, né? A tendência de tolerância zero a vários comportamentos, né? E então, por fim, antes de terminar esse capítulo, ele nos diz aqui o discernimento, viveka, né, como uma ferramenta de cuidado, de manter o discernimento. Então, o uso de substâncias tóxicas de todos os níveis, o yogi busca evitar, né? E aí, desde de alimentos, desde excessos e o uso abusivo, né, do álcool, da maconha, de outras drogas, como sendo, ou qualquer tóxico, né, seguindo o preceito de autocuidado, você tentar buscar o equilíbrio para que não entre num processo de decadência e nem mesmo de aprisionar ou prender a mente à necessidade desses processos de fixação. Tá? Não é um celibato em relação a nenhuma forma de substância. Tá? É, na realidade, viveka, né? O discernimento. Quando, de que forma e quanto, né? Caminho do meio, correto? Finalmente, a língua sânscrita carece de um equivalente para a noção de consciência ambiental. Embora o mundo antigo tenha tido seu quinhão de mudança climática e desflorestamento, ele nunca teve que enfrentar a enorme devastação ecológica que nossa própria época está vivendo. Entretanto, a ideia da consciência ambiental é uma parte integrante do sistema tradicional de valores por meio da virtude do equilíbrio. Os sábios de outrora estavam bem cientes da interdependência de todas as coisas. Para eles, a Terra e o universo em geral eram sagrados e transbordantes de vida e de agentes invisíveis, em especial as divindades. Talvez estejamos prestes a redescobrir pelo menos uma parte de sua compreensão no mundo. Então, atenção imensa o yogi precisa ter em relação a essas questões de crise ambiental, porque nós estamos hoje dentro do quadro mais trágico do que vocês possam imaginar sobre a questão ambiental. E nós falamos disso na terceira ou quarta live sobre a teia da vida e a importância do compromisso do yogi dentro desse processo de engajamento social sobre a questão do meio ambiente. Existem várias literaturas sobre isso, então cabe também o estudo desse processo. Então agora, o último capítulo, nós vamos entrar nele: morte, liberdade e espontaneidade moral. Antes de ser possível caminhar e crescer no caminho espiritual, é preciso primeiro vivenciar uma guinada interior.
ou o que os gregos antigos chamam de modo apropriado de metanoia. O significado literal dessa palavra é além do pensamento, isto é, além da mente convencional. Geralmente o termo é traduzido por reviravolta interior ou mudança de atitude. Quando a gente fala que estou buscando por uma metanoia, ou mergulhando dentro de um processo para encontrar uma metanoia, estamos falando de uma profunda investigação e dedicação com base em todas essas qualidades, mas em especial o autoestudo, né, a autodedicação ao seu autoestudo, aos seus tapas individuais, à sua prática individual, para gerar um estado de metanoia. Então esse pensamento, essa mudança de atitude diante dessa construção histórica e essa descrição de mundo a qual nós estamos inseridos. Então a língua sânscrita tem uma palavra semelhante para expressar a mesma ideia, a saber, paravriti, ou reversão. A reversão pretendida é o tipo de revolução que deve ocorrer em nosso pensamento para que possamos começar a querer nos dedicar ao crescimento interior por meio de uma disciplina espiritual. Em termos budistas, devemos obter a visão correta. Isso significa que devemos estar dispostos a considerar nossa vida à luz dos sentimentos de sabedoria existente. Quando esses ensinamentos tiverem feito sentido para nós, devemos então aplicá-los em nossa vida diária. Todas as tradições espirituais da Índia concordam que nós vivemos, em geral, numa escuridão de ignorância, chamada avidya. É essa ignorância fundamental a raiz do nosso sofrimento. A espiritualidade consiste em eliminar essa ignorância básica. Segundo o jainismo, existem 14 tipos de passos para a liberdade interior. Começamos com a visão falsa, que faz com que nos identifiquemos com um corpo e mente e suas diversas atividades, isto é, construímos um ego para nós mesmos. Mas como afirma de maneira vívida Shogyan Trungpa, o ego é meramente resultado de uma sucessão de confusões. Em consequência disso, estamos sob o domínio do karma, isto é, a influência de amplas consequências de todas as volições e ações passadas. Então, volições, movimentações da nossa mente, das nossas escolhas. Assim nos mantemos em uma marcha sincrônica com a nossa própria sombra, aos poucos por meio dos difíceis reveses da vida e talvez da graciosa intervenção de nossos professores, o conhecimento começa a se manifestar em nós. Nos desenvolvemos um gosto pela visão correta, mas podemos ainda ter longos passos de inconsciência espiritual que caracteriza o segundo passo no modelo dos 14 passos do caminho. Num certo ponto, a visão correta e a visão falsa se oscilam, produzindo um leve alívio de necessidade kármica, por meio de uma maior compreensão em relação aos nossos padrões inconscientes de pensamento e do nosso comportamento. Então aí vem o autodomínio, né? O quarto passo. Agora, o desafio que nos aguarda é cultivar este autodomínio, que é o verdadeiro início do trabalho espiritual. Já o quinto passo consiste num desejo mais profundo de abrir mão das coisas mundanas e adotar um estilo de vida vigoroso, rigoroso e de uma asceta, por meio de uma simplicidade voluntária e de uma bateria de práticas ascéticas, nós podemos superar com força de coesão os 4 vícios fundamentais. São eles a raiva, o orgulho, a desilusão e a avidez. Então, avançando um pouquinho na frente, ele nos diz que, seja como for que interrompa a nossa vida rotineira, ainda temos que quebrar o olhar para cima e aceitar o panorama revelado pelo nosso olhar. Às vezes o medo impede que olhemos para dentro, né, e mais de perto. Às vezes o panorama revelado ao nosso olhar parece amedrontador, demais para ser percorrido, e docilmente retornamos às nossas trilhas sansáricas. Então não se assustem com esse processo. Estamos falando da nobre arte da autotransformação. Correto? Não nos sentimos à altura do desafio e assim adiamos o inevitável. Então, parafraseando Gilberto Gil, não se incomode. O que a gente pode, o que a gente não pode, explodirá. É tranquilo se você souber fazer um pouquinho mais de poesia com o fato de você não ser perfeito ou perfeito. Parar com essa rigidez do fracasso, correto? Nosso autor
cantor Jorge Benjor nos diz isso na música Errare Humanum Est, que aqui na Terra é um local para isso, para a gente poder errar. Então não há aqui na Terra nenhuma pessoa que possa colocar-nos limites nessa experiência, salvo as próprias jurisdições do nosso próprio convívio social, o que também é nutritivo e importante. Afinal, convenhamos que caminha entre nós pessoas de muitos tipos, o que pode levar-nos a sofrimentos ainda maiores, mais para elas, inclusive, do que para nós, no sentido mais amplo, né, do karma. Agora, convenhamos da importância de que você precisa respeitar a sua integridade errante. Não tem sentido você achar que é possível fazer melhor e pirar nessa piração, pode dizer assim, aquela neurose, né, de que tem que fazer tudo certo. Tá aí uma grande sacada, porque aí as pessoas ficam se justificando, ou reclamando, ou se queixando, ou se punindo, quando na realidade é inevitável o erro. Agora cabe a tranquilidade de fazer os processos de ajustes. E me parece extremamente tolo a tendência de querer acertar o tempo inteiro e de ficar justificando isso, quando na realidade seria muito tranquilo, simplesmente como uma pessoa vitoriosa sobre os seus próprios processos, enxergar que faz parte, né, do seu processo pessoal, errar. Entretanto, às vezes a pessoa fica assombrada pela paisagem revelada e entusiasmada com as suas possibilidades. Então ele ou ela se dispõe a correr o risco, se pôr em movimento e escalar a montanha. Depois de ouvir a respeito do sucesso dos outros que alcançaram o cume e agora respeitam e respiram o ar da liberdade, esse corajoso indivíduo começa a procurar orientação. Parece ser uma regra sem exceções que a ajuda é oferecida àqueles que com sinceridade se comprometem com a escalada íngreme. A ajuda vem em forma de ensinamentos, professores, e assim que as tradições espirituais do mundo foram preservadas durante um período incalculável de tempo. Podemos olhar para essa resposta solidária como uma manifestação da lei de reciprocidade que prevalece num universo governado pela interdependência. Bando. Nós falamos dessa interdependência recentemente lá no início das nossas lives, o quanto é importante compreender essa interdependência. E às vezes um erro aqui se torna um acerto no futuro, com uma primazia, com uma qualidade imensa, né? Considere o artista, o pintor, que pega e faz durante um longo tempo pinturas terrivelmente estranhas, errantes, sob o ponto de vista de mistura de tintas ou movimentos do pincel, blá blá blá, e daqui a pouco se torna um artista de reconhecimento internacional, validado pela sua expressão. Então isso ocorre com o músico quando você está começando a aprender, isso ocorre quando você começa a cozinhar, isso ocorre quando você começa a namorar, quando você se casa, quando você começa a fazer qualquer atividade. Essa ideia de aperfeiçoamento espontâneo é uma tolice sem fim, se é que não pode dizer que é uma grande ignorância achar que é possível ter um aperfeiçoamento espontâneo. Não existe, tá bom? Se vocês encontrarem alguém sobre esse sentido aí, toma cuidado, hein? Voltamos, né? Então, voltando ao caminho Bodhisattva, né? Não deve deixar a menor dúvida de que para atingir uma iluminação ou a budeidade, devemos cultivar as grandes virtudes. É o caminho. Se você tá aí jornando a sua jornada, não tem por que você se preocupar com outra coisa senão continuar remando. Se você hoje vacilou, se você fez alguma coisa que você de algum modo julga como sendo algo que poderia ter sido feito melhor, armazena essa informação consciente, porque se você não fizer uma ginástica mental, você vai ficar vacilando sempre. Então, é esse o ponto da tolice. Se você não faz a ginástica de, a metanoia nasce disso, você precisa olhar, reconhecer o processo, e aí ocorre a metanoia. Como ele começou aqui, senão a metanoia nunca vai acontecer. E esse pensamento e essa engrenagem, ela não roda, ela fica travada pela resistência, exatamente por uma tendência de resistência, de colocar dentro dessa engrenagem mais, em vez de jogar óleo, joga areia, né?
A areia do eu não foi eu que fiz, não, eu não sei o que, blá blá. Fica se justificando, criando mais paranoia mental. Então, para de viajar, vamos fazer o trabalho aqui. Tem que, o termo sânscrito paramita, que é aplicado às virtudes a serem aperfeiçoadas por um bodhisattva, é derivado da raiz verbal pri, que significa atravessar. A palavra associada para indica a margem oposta ou margem mais remota, que se relaciona à noção de que o mundo da mudança, ou o samsara, é como um vasto oceano que o yogi deve cruzar para alcançar a praia distante da libertação. Assim, o substantivo feminino paramita sugere limite extremo ou perfeição. Nesse contexto, a noção subjacente é que o ser iluminado é infinitamente generoso, infinitamente paciente, infinitamente atento e assim por diante. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não foi, você vai. Se você ainda não chegou, você está indo. E se você só vai, você só está indo, se você abrir-se ao estado de travessia. Ou seja, você tem que continuar tentando. Então, algumas pessoas desistem. Nós estamos falando de um grupo imenso de pessoas que desistem e se apegam aos arquétipos quando não se dedicam às naturezas extremamente malignas do contexto mental, se apoiando em heranças também ancestrais de outros seres que cultivaram a mesma ideia, né, de morte, de autoflagelação, de suicídio, de viciação, de vários processos internos, quando na realidade nós estamos aqui apenas convidando a ideia de manter paramita, né, continuar remando dentro do barco. Já imaginou como é estranho diante da vida, tomando como referência uma navegação, e você está dentro de um contexto e de repente quem está com você ali ao seu lado estaciona, não quer mais fazer, não reage, e você convida a pessoa, vamos, né? E você percebe que aquilo não está indo. Então, temos que respeitar o tempo das pessoas, mas temos que cuidar da nossa própria vida. Inclusive, a frase mais bonita que atualmente eu acho sobre yoga é: cuide da própria vida. Sabe? Essa é uma frase fantástica. Inclusive, a gente vai fazer uma camisa no Humani escrita assim: yoga, cuide da sua própria vida. E vai ter isso, tá? Então, bom, voltando, a morte é tudo o que existe antes de nós. O que importa, afinal, se você deixa de ser ou nunca começa, quando o resultado de um ou do outro é que você não existe, né? Então, a garantia da morte é uma garantia certa, não tem por que você se preocupar, a coisa vai acabar em um determinado momento. A nossa própria morte final é uma certeza absoluta. Enquanto organismos biológicos, nós estamos predeterminados a extinguir. Na maior parte da nossa vida, nós nos comportamos como se não fosse assim, prestando pouca atenção à morte. A menos que sejamos lembrados dela com violência, por uma doença grave ou falecimento de seres amados e amigos. Mas nesse caso, fazemos o possível para esquecer desse lembrete assim que a etiqueta social permitir, retornando aos nossos afazeres corriqueiros. Entretanto, o fato de negarmos a morte não muda a nossa realidade. Nas tradições espirituais prevalece uma atitude mais saudável. Nesse contexto, a vida é vivida com plena consciência de sua inevitável finitude. Sem sucumbir à melancolia, podemos nos perguntar de que maneira a nossa inescapável mortalidade se relaciona com uma vida virtuosa. Os sábios budistas, como os nossos professores de outras tradições espirituais, todos afirmam que o nada post-mortem é meramente a ausência do eu inerente, a ausência da consciência individual, uma ideia egocêntrica, e o mundo de objetos. Então, para um yogi, a morte não é um acontecimento negativo que o enche de terror, mas uma nova e maravilhosa oportunidade de testar e de aprimorar a transmutação interior. A sua vida inteira de aplicação yogi é uma preparação meticulosa para o momento da morte. Em seu movimento final da existência física, quaisquer capacidade mental e virtude que o adepto do yoga for capaz de desenvolver irão definir a qualidade do seu estado pós-morte. A arte do morrer
consciente é fundamental no yoga. E o Bhagavad Gita, que pertence ao século V a.C., faz referência à antiga prática de sair de maneira consciente através da coroa da cabeça com a sílaba sagrada do mantra Om nos lábios. No Tibete antigo, a maneira yoga de morrer tem sido associada durante incontáveis séculos ao bardo Todol, conhecido no hemisfério ocidental por causa do Jung, que escreveu um comentário psicológico a respeito dele. O livro tibetano da morte, né? É muito boa a literatura. E aí nos fala sobre uma longa jornada aí sobre o bardo, né? o salão das lembranças, onde se tem uma ideia de após morte, o yogi ou quem quer que seja, né, vai acessar um salão de memórias, vai conviver nesse espaço que pode durar de 3 a 49 dias, e dentro desse espaço ele vai ter uma recapitulação de toda a jornada dele, e a partir dessa recapitulação é possível que ele ou ascenda aos lugares celestiais ou descenda a lugares temerosos, que são hoje conceituados pelo cristianismo e outras tradições como zonas infernais, né? Ou seja, nada diferente do que está dentro de nós, ainda vivo ou quando morto. Na realidade não muda muita coisa, né? Porque continua sendo o estado interno. Para facilitar o crescimento espiritual dos outros, o adepto louco sábio recorre a todos os tipos de manobras imprevisíveis que, da perspectiva da mente convencional, parecem bizarras, imoderadas, ofensivas ou até imorais. Muitos dos mestres do panteão indiano do norte, dos 84 adeptos Mahasiddha, tais como Naropa, Tilopa, Kukuripa e Virupa, viveram e ensinaram de uma maneira que, no mínimo, causaram surpresa em qualquer sociedade educada. O clássico exemplo de um yogi desse é o mestre bhutanês no final do século XV, Drukpa Kunley, cujas façanhas se tornaram um divertimento popular na região do Himalaia. Por ter abordado esse tema com minúcias em meu livro Holy Madness, eu me limitarei a um breve comentário. Em primeiro lugar, embora a realização do pleno despertar dependa do desenvolvimento de um caráter virtuoso, considera-se que a iluminação em si está além da mente do reino da dualidade, e portanto também da polaridade do bem e do mal. Podemos encontrar essa afirmação nos textos soteriológicos hindus, como nos budistas. O teólogo protestante Paul Tillich observou de um modo parecido: a consciência moral avança para além da esfera na qual ela é válida em direção à esfera da qual ela deve receber a sua validade condicional. E contudo é impossível para um mestre iluminado ser mau. Se o comportamento moral de um yogi fosse meramente imitativo, teríamos razão em nosso ceticismo em relação a qualquer ideia de que a dimensão moral é transcendida com a iluminação. A moralidade imitativa pertence a um estágio preliminar do desenvolvimento moral. Ou seja, né, seguir os exemplos. O yogi, entretanto, devota a sua vida inteira a se tornar virtuoso, o que significa que, em sua conduta ética, é uma função do próprio estado do ser. Ele não apenas segue regras morais, mas encarna as virtudes que a moralidade convencional se esforça para imitar. O yoga avançado é virtuoso por natureza e por esse motivo ele não tem uma atitude autoconsciente acerca de sua própria conduta moral. Ele simplesmente sabe o que é apropriado em termos morais em qualquer situação. Se ele permanece em silêncio em relação a uma questão particular, não é porque ele não tenha resposta, mas apenas porque a sua resposta não faria sentido para a mente convencional ou não seria ouvida. Em relação a um yoga iluminado, no qualquer senso de dualidade, desaparece o que experimenta tudo como tendo um só gosto. Não é para aparecer também aquela viagem, né? Perder o sentido das coisas. Na realidade, é uma ideia de equanimidade, né? De equidade, correto? Então, finalizando o nosso capítulo, o Dalai Lama deixou muito claro que antes do ponto da iluminação, o modo de ação da louca sabedoria está repleto de consequências kármicas. Apenas no nível da autêntica iluminação se pode dizer que o yoga aperfeiçoou todas as virtudes, de modo que nenhum retrocesso jamais possa ocorrer. Cabe lembrar que são todas pertinentes: prece, oração, rituais, alimentação saudável, sabe? Você
cuidar do próprio corpo, são coisas muito válidas para se aproximar da iluminação. Mas que fique claro que a gente está encerrando o nosso livro, que não há nenhuma condição de se aproximar de um estado de iluminação se esquivando das qualidades, das virtudes. Isso seria um romantismo descabido. Cabe total consciência do buscador, do yoga, entender que é por meio do cultivo de virtudes que ele se aproxima, sim, do estado de iluminação. Então nós estamos falando de falar a verdade, de não roubar, de não ferir, de compaixão, de generosidade, de tolerância, de paciência. Então são essas as realidades que se aproximam do estado de iluminação. Fora isso, não é ficar fazendo mágica, não é ficar fazendo aparecer, materializar coisa, não é ficar dizendo que sonhou com não sei quem, não é fazer cura. Não, no yoga isso não faz parte do processo. Todas essas coisas são parte de um processo, mas não configuram propriamente o estado da iluminação. Então você pode testar, né, as pessoas, se você quiser saber se elas estão iluminadas, fazendo algumas brincadeiras, né, para tirar a paciência delas, por exemplo, né, fazer algumas coisas nesse sentido. Brincadeira, tá, gente? Então, olha, ele também, e aí ele nos diz aqui, né, voltando à posição do Dalai Lama, a sabedoria se tornou infalível e o que quer que o ser iluminado faça serve de modo imediato ou em longo prazo ao objetivo de despertar os outros. Para os ocidentais, a noção de infalibilidade é difícil de aceitar, já tendo havido grande número de abusos na história religiosa. Em todo caso, para a maioria das pessoas, é difícil até mesmo a ideia de que alguém possa se iluminar de uma vez para sempre e que a iluminação transcenda o corpo e a mente. Para resumir, o treinamento yogi em virtudes, que se inicia com a imitação da conduta virtuosa de sábios, é concluída quando o yogi atinge a iluminação que é proporcional à perfeição em todas as virtudes. Antes dessa iluminação, o yogi apenas se aproxima dessa perfeição das virtudes de um modo assintótico, e assim, os erros do julgamento moral são sempre possíveis, embora fiquem cada vez menos frequentes à medida que ele se aproxima desse estado. Portanto, é correto dizer que, no nível relativo à perfeição moral, é impossível. Contudo, pelo fato da iluminação retirar a mente do adepto do nível relativo de uma existência condicionada, a perfeição de sua virtude não é apenas metafórica, mas real. A transavaliação de valores que Nietzsche viu como uma nova visão na filosofia é realizada apenas no estado de uma iluminação. Ela suplanta todos os códigos morais concebíveis, assim como suplanta todas as tradições, porque ela transcende a própria mente. Isso, entretanto, não torna o ser iluminado um anarquista e a iluminação uma condição de caos. Ao contrário, o iluminado é realmente completo e um repositório das descobertas mais profundas e das virtudes mais sublimes que qualquer ser senciente é capaz. Nietzsche requeria que os valores transavaliados devem ser afirmativos em relação à vida. E o que poderia ser mais afirmativo em relação à vida do que se iluminar? Que nem rejeita e nem agarra, mas torna absolutamente tudo transparente. Então, eu encerro o nosso ciclo de estudos sobre o livro As Virtudes do Yoga, deixando aí registrado para vocês a minha imensa alegria em estudar esse livro, em falar dessas qualidades, em, de algum modo, quem sabe no futuro, inclusive, revê-las. Afinal, a metanoia é um acesso possível. E você que não estudou, que queira estudar, adquira o livro As Virtudes do Yoga, do Georg Fehrenstein, que foi publicado em 2009, certo? Desse fantástico autor. Então, também agradecer aí na ancestralidade o Georg Fehrenstein por ter estado com a gente durante todo esse estudo, dentro das palavras que ele escreveu e dentro das coisas que ele nos trouxe, e deixar registrado aí nos anais do tempo da internet a nossa possibilidade de acessar essas informações sempre que possível e compartilhar com os nossos descendentes. Afinal, a gente está na mesma busca que todos os outros estão, e
E você que estuda e que busca, continua buscando, porque a nossa real condição como seres humanos é sermos buscadores, e isso não se encerra em uma vida apenas, e a nossa jornada, como nos propõe o yoga, ela continua, e a iluminação não nos impede, não nos afasta de um ciclo encarnatório. Pelo contrário, né, um Bodhisattva renasce para poder estar ao lado dos nossos irmãos, ele renasce para poder estar. E aí você que está aí passando por dificuldades, por processos pessoais, busca entender claramente que não há nenhum privilégio, tá? O que você conquistou em outras vidas fica aí armazenado na sua mente, mas não te prestigia com uma vida melhor do que os outros. Então pode ser que você esteja com dificuldades, pode ser que você seja uma pessoa com muitas coisas que estejam, pode-se dizer assim, atravancando o seu processo. Nenhuma dessas coisas foram colocadas com uma certa especialidade para você. Há uma condição na Terra que é essa, que é a condição que todo ser vivo passa, que é a necessidade de autossuperação. Você, como um buscador, pode perceber então que quando a gente fala yoga, a gente está falando da busca que todos os seres vivos têm, desde a fotossíntese de uma folha, né, que precisa se preparar para digerir o alimento antes do outono, porque ela vai cair e ela vai se transformar em alimento para a terra, até a minhoca que vai comer essa folha, né, que precisa também cumprir o tempo dela. Então, desde os vermes até as águias, todos estão lutando pelas mesmas coisas. Então, por último, para deixar registrado, as 3 fases do budismo engajado, né? Tudo está conectado, nada permanece, eu não estou sozinho. Tudo está conectado, nada permanece, eu não estou sozinho. Satisfação, até a próxima. Então, quem quiser mandar lá mensagem, manda, estamos à disposição sempre no direct e no WhatsApp da escola, tá bom? Felicidades para todos vocês, acompanhe a gente no YouTube e até semana que vem com um novo tema que a gente vai estar divulgando aí no fim de semana. Namastê, galera! Até a próxima!